A paz do Senhor Jesus para os meus amados irmãos em Cristo e todos os meus amigos, né, que acompanham o meu canal, o canal Flávio Santos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, né, para comentar, né, para ter acesso aos vídeos, aos estudos. É só clicar lá no sininho para ter as notificações e também pode estar compartilhando, né, esses vídeos para que chegue a outras pessoas e que elas sejam alcançadas com essas palavras aos seus corações. Amém? Hoje eu quero estar falando um pouco aqui sobre como que vem a fé. Né? Tem tantas pessoas que dizem aí que tem fé, né? Vai fazer uma fezinha, né? Jogar na Mega Sena, diz que tem fé para isso, para aquilo, mas como que realmente vem a fé? Né? Mas eu não estou falando da fé natural, da fé nas coisas materiais, eu estou falando da fé bíblica. Né? O que a Bíblia fala sobre fé? E eu quero já estar vendo aí com vocês, abram suas Bíblias aí, se você estiver com acesso, no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Esse é o primeiro versículo que nós vamos estar dando o pontapé inicial, né, desse estudo. Como vem a fé? Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Olha como que a fé, né, ela vem. Como você obtém a fé. Ela vem pelo ouvir. E não é para ouvir qualquer coisa, é simplesmente e maravilhosamente ouvir a palavra de Deus. Ela vem pela palavra de Deus, a fé em nosso coração. Amém? De fato, amados, no livro de Hebreus, olha o que é que diz lá. Eu vou aqui para vocês acompanharem, fica mais fácil, né? Para a gente entender o que é a fé e como que ela vem. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 6. Veja só o que aqui está. Vou aqui deixar bem colorido para que vocês possam observar. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para que a gente venha obter essa fé, precisamos ouvir. E ouvir pela palavra de Deus é que vem a fé. Mas se nós queremos realmente, né, ter fé, é impossível você ter fé se não for para agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, amado, tem que crer que Ele existe. E que Ele é quem dá as bênçãos, né? O galardão, o prêmio para aqueles que o buscam. Então, você vai receber a sua vitória, né? Como está falando aqui, galardoador dos que o buscam. Quando você busca Ele, Ele te dá na forma de que você busca, pela fé. Ele vai te dar o presente, vai te dar a vitória, vai te dar as bênçãos que você está pedindo. Oh, glória, que bênção, né? Aí diz aqui, ó, observe com atenção a primeira parte de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus requer que eu e você tenhamos fé, amados, quando é impossível ter fé, então tenho o direito de questionar a justiça dele. Mas se ele coloca em minhas mãos os meios pelos quais a fé pode ser produzida, então a responsabilidade de ter fé é minha. Porque às vezes você pode dizer, mas eu não tenho fé porque Deus não me dá. Não, Ele dá o meio para você. E o meio é ouvir a sua palavra. E quando você ouve a sua palavra, por essa palavra ouvida vem a fé. No seu coração, no meu coração, glória a Deus. E para isso, quando a fé vem, se você se aproxima de Deus, é porque você realmente tem fé. Mas ele diz: é impossível, né, agradar a Deus se você não tem fé. Quando você agrada a Ele, as bênçãos vêm, os galardões vêm, porque você buscou com fé, você creu na palavra e a palavra
produziu essa fé. Amém? Ainda diz aqui, a fé vem pelo ouvir. Olha o que aqui diz. Deus nos disse que sem fé é impossível agradá-lo. Mas ele também nos disse como obter a fé. Se não temos fé, Deus não é o culpado. Então, se eu e você não temos fé, Deus não é o culpado. Culpar a Deus por nossa falta de fé, irmãos, nada mais é do que pura. Me desculpe eu falar isso, mas é pura ignorância. Porque ele nos dá o meio, e o meio vem pela sua palavra, quando nós a ouvimos. Amém? Aí diz, se falta-nos fé, nós é que somos os responsáveis. Você veja bem, aqueles homens de Deus, os discípulos que andaram com ele mais de 3 anos, né, chegaram em alguns determinados momentos em que Jesus repreendeu eles. Olha que eles viviam ali, lado a lado, ouvindo a palavra, vendo milagres, vendo Jesus operar. E muitas vezes Jesus falou assim, homens de pequena fé ou de pouca fé. Vocês entenderam? Porque eles muitas das vezes duvidavam. Então a dúvida vai gerar isso, falta de fé. Amém? E nós não podemos pôr culpa, né, em Deus por causa disso. Porque, eu não tenho fé. Muitas vezes tem gente que fala assim, eu não tenho sorte, né, na vida. Não é isso. É quando nós ouvimos a palavra, cremos nela, ela vai obter a fé e nós, com essa fé, agradamos a Deus e Deus nos proporciona as suas bênçãos. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar. Isso também é válido no que diz respeito à fé para a nossa salvação. A fé para a salvação também vem pelo ouvir. Deixa eu tomar uma aguinha, né? Então, a fé, né, para a salvação, ela também vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, como está descrito lá no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Olha o que Paulo diz no livro de Efésios. Deixa eu acompanhar com vocês aqui, ó. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Olha o que Paulo diz nesse versículo. Olha só. Ele diz, porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. E isso, irmão, não vem de vós, é dom de Deus. Sabemos que a fé, quando ela produz no nosso coração, por intermédio da palavra, o que vem, né, a ser? Vem a ser um dom de Deus. Deus te deu o dom por intermédio de você ouvir a palavra e pela própria palavra ela produziu essa fé e essa fé se tornou um dom que Deus te deu, que Deus me deu. Glória a Deus. Amém? Aí diz aqui, ó, sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como obteremos fé para sermos salvos? Boa pergunta, né? Como é que a gente vai obter fé, né, para sermos salvos? Olha só, Romanos capítulo 10, vamos aqui continuar a palavra, no livro de Romanos, capítulo 10, verso 8. Olha o que diz, verso 8, 9 e 10. Olha o que diz. 8, 9 e 10, verso 13 e 14 também, tá? Então nós vamos ler esses 5 versículos. Olha o que diz, ó. Olha o que Paulo fala a respeito da fé para a salvação. Mas que diz? Olha a pergunta. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vocês perceberam que
A palavra, ele diz aqui no verso 8, no início, ó, a palavra está junto de ti. É a fé. Se você está crendo, é porque a palavra está próximo de você. Então, se ela está próximo de você, é porque você creu. E ele diz, está na tua boca. Se você ouviu, você vai falar. E também no teu coração. Então, o que a boca fala é o que você acredita, o que você crê. Ela diz, esta é a palavra da fé que pregamos. Então, nós quando falamos, estamos pregando, estamos dizendo, né? Confessando o que a boca está produzindo do coração. Então, se eu creio, aquilo que está no meu coração vai sair pela minha boca. Aí diz no verso 9, a saber, se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, como que eu obtenho a salvação pela fé? Confessando Jesus em meu coração e crendo que Deus levantou Jesus depois de 3 dias morto, dentre os mortos, levantou ele. E ele disse, se eu acreditar nisso, se eu crer que Jesus é o Senhor no meu coração e crer que Deus levantou Jesus para me salvar, me dar a vida eterna, eu serei salvo. Simples assim. Olha o verso 10. Visto que com o coração se crê, olha aí a fé, né? Se com o coração você crê, é porque você está com fé. E ele diz, se crê para a justiça, quer dizer, para as coisas certas. E com a boca, aquilo que está no seu coração, você vai confessar para a sua salvação. Quando eu falo assim, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, você está crendo nisso. Senhor Jesus, me aceita, né, como teu filho. Você está crendo nisso. Senhor Jesus, eu quero, né, ir para o céu contigo. E você caminhar nessa fé, pode ter certeza, como Paulo está dizendo, essa sua confissão para a salvação, ela vai ter efeito por intermédio da palavra que você ouviu e produziu fé. E essa fé se tornou um dom que Deus te deu. Oh, glória! Vamos lá no verso de número 13 e 14. Paulo continua dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que chamar por ele, aquele que crê no seu coração, esse vai ser salvo. Olha o verso 14. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, como que você vai obter essa fé? Pela palavra. Mas tem que alguém falar isso, né? Essa palavra. E essa palavra pronunciada vem ao seu ouvido, essa pessoa pregou, então você está invocando o nome do Senhor, você quer saber quem é Ele, como que obtém a salvação? Alguém tem que falar. E como é que eu posso ouvir se ninguém falou? Não é assim? Então, para que você ouça, para que você creia, alguém tem que falar. Alguém que creu tem que falar essa palavra. Amém? E nós estamos falando essa palavra agora e creio que você também está ouvindo essa palavra e está fortalecendo o teu coração e crendo, tendo fé. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui nesse estudo e nessa palavra, né? Que ele diz assim, ó, ele continua: os homens são salvos pelo ouvir da palavra de Deus, porque as escrituras dizem, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Você não pode crer e ter fé sem ouvir a palavra. Não tem como, irmãos. Tá? Você não pode crer e ter fé se você não ouvir a palavra. Isso é simples, é fato. Você tem que ouvir a palavra de Deus para obter a fé bíblica. O que o Senhor Jesus nos ensinou. Louvado seja Deus. Em Atos, capítulo 10 e 11, vai ter a história de um homem chamado Cornélio, né? E um homem temente a Deus, né? Ele dava suas esmolas, fazia o seu jejum, as suas orações. Entenderam? Mas ainda não era salvo. Olha que coisa,
né? Então é aquele que a pessoa fala, mas eu não bebo, eu não fumo, né? Eu não fazia tudo certo, né? Crer, tudo, mas ainda não era salvo. Ele acreditava nas leis, ele seguia as leis, ele jejuava, ele fazia tudo direitinho. Dava esmola aos pobres. Mesmo assim, ainda não tinha obtido a salvação. Diz aqui, ó, se ele ainda não tinha ouvido o evangelho, então como poderia ser salvo? Então, o que é a palavra evangelho? A palavra evangelho é boas novas, notícia abençoada, a nova de Jesus para nós, a nova mensagem de Jesus para nós. Quando nós ouvimos esse evangelho, quando nós ouvimos essa palavra e cremos, ela vai para o coração e ela vai nos fornecer fé. Amém? Ela vai fortalecer o seu coração crendo que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. E ele diz aqui, ó. Então poderia esse homem, né, o Cornélio, ser salvo se ele não ouviu ainda quem falasse de Jesus? Fala aqui, não, irmãos. É simples assim, não. Cornélio não era salvo até que ouviu um dos discípulos de Jesus pregar, Pedro. Pedro pregou para ele, foi até a sua casa, mandado pelo Senhor em uma visão, e ali algumas pessoas foram buscá-lo, porque Deus também falou com Cornélio e teve esse encontro. E quando chegou na casa de Cornélio, ele aceitou aquela palavra. Ele creu naquela palavra que saiu da boca de Pedro. Olha que coisa maravilhosa. Diz aqui, ó, Atos capítulo 10. Olha, Atos 10. Deixa eu aqui me situar para que vocês entendam, tá? Atos capítulo 10, verso 3. Olha só o que é que vai falar. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Então quer dizer, o anjo do Senhor se dirigiu a Cornélio para quê? Para falar para ele que tinha um meio de salvação para ele. Tudo aquilo que ele estava fazendo, né, dando as suas esmolas, orações, né, homem temente a Deus, né, as leis, mas ainda não tinha ouvido essa palavra. E para que ele obtesse a fé para a salvação, ele tinha que ouvir alguém pregando sobre Jesus Cristo. Diz aqui, ó, um anjo do Senhor apareceu a Cornélio em Atos capítulo 10, verso 3, como acabamos de ler. O anjo que falou com Cornélio não poderia pregar o evangelho, irmãos. Né? Esse anjo ele não pode pregar o evangelho. Tá? Isso foi destinado aos homens. Os homens, eles estão destinados a pregar a palavra de Deus, pois os anjos não podem pregar o evangelho. Deus enviou os homens para pregar. Lembre-se que Jesus disse em Marcos capítulo 16, olha o que Jesus disse. Marcos capítulo 16, verso de número 15. Olha o que Jesus disse. E disse-lhes, aqui é Jesus falando, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, isso foi destinado aos homens. O próprio Deus, né, enviando Jesus, Jesus trouxe essa palavra e nós estamos destinados a pregar o evangelho. E aquele que ouvir este evangelho, ouvir esta palavra e crer no seu coração, ele vai obter a fé. E essa fé é dom de Deus, que Deus vai te dar. E essa fé vai te salvar, a fé para a salvação, porque você creu no evangelho. Simples, glória a Deus, né? Diz aqui, ó, mas o anjo, agora vamos voltar aqui para onde nós estávamos, né? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 13. Olha lá. Vamos aqui nos situar. Pronto. Diz assim, o anjo, ó aqui, mas o anjo
podia dizer a Cornélio aonde ir para encontrar alguém que lhe pudesse pregar o evangelho. Olha aí. E contou-nos o anjo falando como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, o que estava acontecendo aqui? O anjo orientou a Cornélio para que ele enviasse mensageiros, né, os seus servos, os seus empregados, para irem até onde Pedro estava. E ele ainda disse o lugar onde ele estava, né? E disse: vá lá e diga para ele que venha até aqui para pregar o evangelho para você. Oh, glória. Olha o 14, irmão. Vamos por curiosidade no 14. O qual, 14 e 15, ó, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Então, Pedro estava trazendo a palavra de Deus para aquela casa, a casa de Cornélio, toda a sua família, todos os seus empregados que estavam ali, eles iriam ouvir essa palavra. Ó, o qual te dirá, o anjo dizendo, ó, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Amém? Então, que essa palavra chegue no teu coração e na tua família. Oh, glória! E que você seja salvo também pela fé. Olha o 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Então aqui está dizendo que Pedro, quando chegou lá e ele começou a falar, caiu sobre eles quem? O Espírito Santo. A transformação, a fé daquele homem, por intermédio da palavra que saiu da boca de Pedro, veio uma coisa maravilhosa. Né? O Consolador, o Espírito Santo. Pedro estava dizendo, ó, assim como você, como nós recebemos no princípio, vocês também estão recebendo esse Espírito Santo. Oh, glória, né? Então diz aqui, ó, glória a Deus. O anjo instruiu a Cornélio para chamar a Pedro. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Atos capítulo 10 vai falar isso. Capítulo 10, olha lá, versos 6, 5 e 6. Olha lá. Melhor, Atos capítulo 10, versos 5 e 6. Olha lá. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então o anjo orientou que o Cornélio enviasse mensageiro até a casa onde Pedro estava hospedado. E disse o endereço, né, Jope, né, na casa de um homem chamado Simão. Disse a sua profissão, disse onde ele morava, próximo do mar, a sua casa. E ele vai falando assim, ó, e ele te dirá o que deves fazer. Oh, glória, aleluia. Então, por esse homem ser temente a Deus, o anjo do Senhor veio até a ele e orientou a ele para que ele tivesse essa mensagem no seu coração. Aquilo que ele estava fazendo não podia salvá-lo. Ele era um homem de fé, né? Um homem que temia a Deus, mas ainda faltava a salvação pela fé. E a salvação pela fé, irmãos, vem por intermédio da pregação do Evangelho. Glória, glória a Deus. Em Atos capítulo 11, verso 14, vamos aqui, é assim mesmo, tá, irmão? Vocês quiserem acompanhar, né? 11, 14, vai dizer assim, ó. Olha lá. O qual te dirá palavras com que te salve tu e toda a tua casa. Então, relata o anjo, olha o que o anjo está relatando para Pedro, né? Relata o anjo, deixa eu só me acertar aqui. Relata que o anjo disse que Pedro pregaria o evangelho para Cornélio, nesse verso. Exatamente isso. Tá? Então o anjo não podia fazer isso, mas ele orientou a Cornélio que alguém poderia trazer essa palavra para ele. Glória a Deus. Aí diz aqui, ó.
Este versículo também nos mostra que os homens são salvos por ouvirem palavras. A palavra de Deus. Como nós vimos em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não crê sem ouvir. Muitos estão tentando crer sem ouvir. Não adianta. Essa fé é ilusória, essa fé é natural, é a fé do homem. Mas a fé sobrenatural da palavra de Deus, a fé bíblica, ela vem por intermédio de ouvir a palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 17, olha lá. Atos, me perdoe, 17 não, 14. 17 não, é 14, verso 7 e verso de número 10. Vamos ver esses dois versos. E diz aqui, ó, e ali pregavam o quê? Pregavam o quê, irmãos? O evangelho. Eu já falei que evangelho significa mensagem alegre, notícia abençoada, né? Boas notícias. Verso 10. Disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Nessa mensagem, irmão, aqui é o anúncio do evangelho, né? Como a gente está vendo aqui. Olha lá, 7. Vamos ver aqui, ó. 8 e 9, ó. 7. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em lista certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Então, alguém estava pregando o evangelho. E no verso 10, alguém foi curado. Olha que coisa. Mas, para que essa pessoa fosse curada e ela tivesse, né, essa proeza, ela teve que ouvir. Olha o verso 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Então, Paulo conseguiu observar que ele estava atento. Né? Provavelmente aquele homem já estava em lágrimas, provavelmente aquele homem já estava ali, né, como digo, vislumbrando com aquela palavra, né, ali com seus olhos brilhando. E Paulo observou e disse para ele no verso 10, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E aquele homem saltou e andou. Glória a Deus, irmãos. Maravilhoso. Olha aqui que diz: o leitor ocasional da palavra de Deus poderia dizer: não é maravilhoso como Paulo curou aquele homem? Você pode dizer isso, olha como Paulo curou, ele tem o dom de cura. Amém, pode ter até o dom de cura. Mas não é isso que está dizendo aí. Olha o que está dizendo. Você já ouviu alguém dizer assim: eu também. Mas Paulo não curou o homem. Paulo não curou esse homem. Como não, pastor? Como que Paulo não curou? A Bíblia está dizendo aqui, nesse verso, que ele... Olha o que é que diz. O homem não foi curado porque Paulo era um apóstolo. O homem não foi curado pela fé de Paulo. O próprio homem tinha fé para ser curado. Paulo conseguiu observar isso. Vejam só no verso 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando, então Paulo olha para ele, né? Fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Olha, irmão. Ele observou e viu que aquele homem podia ser curado. Paulo anuncia com veemência essa palavra, dizendo assim: já que você está crendo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, eu tenho uma coisa para dizer para você: se levante e ande. Ele se levantou, saltou e andou. Olha o efeito que a palavra de Deus fez, como diz lá em Romanos 10, 17, que a fé veio pelo ouvir. Paulo anunciou este evangelho para aquele homem, e aquele homem levantou e andou. Ele era coxo, ele era aleijado, e ele andou. Glória a Deus, porque ouviu a palavra de Deus.
Louvado seja Deus. Então a sua fé o curou. Mas observe o que teve que acontecer antes do homem ser curado. O que foi? O que foi que teve que acontecer? Anunciar o evangelho. Falar. Paulo simplesmente usou a palavra. A palavra, ela tem poder, meu querido. A palavra que sai da tua boca, ela tem poder. Paulo simplesmente disse isso. Aquele homem ouviu, creu no seu coração e obteve a fé. E pela fé ele teve o quê? A sua cura. Louvado seja Deus. Então nós podemos observar o seguinte. Assim Paulo fez 3 coisas ali, irmão. Primeiro, pregou o evangelho ao homem. Segundo, percebeu que o homem tinha fé para ser curado. E terceiro, ele simplesmente disse para o homem, levante-se e ande. E também 3 coisas aquele homem que recebeu a cura fez. O que ele fez? Ouviu Paulo pregar o evangelho. Ele teve fé para ser curado por intermédio daquela palavra. E ele se levantou. Paulo não levantou ele, não. Ele próprio se levantou e andou. Ele teve atitude por intermédio da palavra que estava no seu coração, porque ele creu. Amém? Que você também possa crer nessa noite, nessa palavra. Louvado seja Deus. O homem não foi curado por algum poder especial que Paulo tinha, irmãos, ou que ele possuía. O próprio homem tinha fé para ser curado. Ele a obteve daquilo que ele ouviu. E o que foi que ele ouviu? O evangelho, né? As boas novas, a notícia alegre que Jesus estava transmitindo através da boca de Paulo. Glória a Deus. Lembre-se que Atos capítulo 14, verso 9, diz, esse homem ouviu falar Paulo. O que Paulo falou? O que Paulo falou? Anunciou o evangelho. Só isso, irmão. Se Paulo pregasse aquilo que nós chamamos de evangelho, como o homem conseguir, como é que o homem ia conseguir a fé para ser curado? Se Paulo não pregasse. Hein, irmãos? Então, amados, ouça essa palavra. Creia que você será salvo, que a sua família será salva. Louvado seja Deus. Tem alguém enfermo, vai ser curado. Tem alguém com problema, Deus vai resolver esse problema. Louvado seja Deus. O homem, irmãos, obteve fé para ser curado porque Paulo pregou o que a Bíblia chama de evangelho, o qual também incluiu a cura dele. Amém? Não foi só a salvação, mas também a cura. Louvado seja Deus. Que você fique com essa palavra. No próximo vídeo estarei dando continuidade sobre como obter a fé. Amém? Você vai aprender muitas e muitas coisas sobre como ter a fé verdadeira, a fé bíblica. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Inscreva-se no canal e dê continuidade a essa mensagem, enviando para os seus amigos, para os seus familiares, e tenho certeza que essa palavra alcançará muitas vidas. E deixe o seu like, né? Para que o YouTube veja que é de relevância esse vídeo, né? E que com certeza vai chegar nos lares e Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Um abraço do seu pastor, que Deus te abençoe em nome de Jesus.